Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, 1h51, Jornal da Rede Alesp, sempre no combate ao coronavírus, trazendo muito mais informações e notícias para você. Acompanhamos há pouco, antes do break comercial, todas as informações transmitidas pelo governador de São Paulo, João Dória, e toda a sua equipe sobre as ações de combate ao coronavírus. E justamente eu vou chamar a nossa colega jornalista Melissa Araújo, que vai nos trazer mais detalhes e vai repercutir a coletiva dada há pouco pelo governador de São Paulo e por toda a sua equipe. Melissa, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria justamente que você destacasse o que de mais importante foi falado nesta coletiva de imprensa. Bom, Daniel, o governador falou que o coronavírus já superou o número de mortos por outras causas, isso no mundo inteiro, não só no estado de São Paulo. Ele pediu para não deixar, ele falou que o estado não deixa de estar atento às medidas econômicas aí para que a economia consiga se fortalecer, consiga aguentar esse período aí difícil aí para todos. Ele falou que de 70% a 75% da economia do estado se manteve ativa nesse período aí da pandemia, e inclusive ele comentou sobre o decreto federal que falava de incluir o pessoal da construção civil, e aí esclareceu que aqui no estado de São Paulo a construção civil já estava incluída desde o princípio, né? Esse é um momento de valores de solidariedade e respeito à vida, destacou o governador, ele falou que o inimigo da economia é o vírus, não a quarentena, isso no mundo inteiro, né? Aí falou da cultura nas aldeias indígenas e comunidades mais carentes. Ele deu uma informação de que 8.000 botijões de gás serão distribuídos na comunidade do Jardim Pantanal, na Zona Leste, beneficiando aí 32 mil famílias. Essa foi uma parceria com a Ultragaz, e lembrou também que a Ultragaz está ajudando com gás nos hospitais de campanha, né? Então, tem sido bem bacana. A secretária Patrícia Ellen destacou aí que 80 atividades no estado estão se mantendo ativas, né? Deu ênfase para essa questão da economia que está se mantendo ativa. Esse percentual, né? O secretário de Planejamento, Henrique Meireles, falou que o PIB do estado foi afetado, sim, mas não pela quarentena, pela pandemia como um todo, e isso foi uma coisa que afetou no mundo inteiro. O secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, falou da preocupação de não parar o setor do agronegócio, falou que ele deu um dado que o setor do agronegócio teve um número baixíssimo de contágio do coronavírus, isso porque, desde o princípio, as regras para cuidar dos funcionários e para manter as atividades foram muito rigorosas, então eles puderam se manter aí com abastecimento. O secretário de Habitação, Flávio Amari, falou que manteve as suas atividades tanto na área pública quanto na área privada, né? As atividades de construção na área pública e na área privada foram mantidas. A secretária Patrícia Ellen voltou e disse que destacou alguns pontos que não foram interrompidos aí durante a quarentena, que foi o transporte e as escolas foram interrompidas, porém elas estão tendo aulas online e elas terão um planejamento de retorno, né, gradual. E eles estão fazendo análises financeiras das situações das empresas, principalmente as que estão em vulnerabilidade econômica, para que, se for o caso, possam ser feitas ajudas financeiras aí essa empresa. E aí ser investido nesses setores. O Dimas Covas, que faz parte da equipe de controle da pandemia e da Secretaria de Saúde,
Ele disse que já entrou na fase das testagens rápidas aqui no estado, e aí ele falou que, acho que lembra na semana passada que tinham chegado 1 milhão de testes aqui para o estado? Então, esses testes já estão em funcionamento, são os testes rápidos, e eles vão começar com um grupo de policiais militares, porque obviamente os policiais militares estão ali mais em contato com a população. O governador esclareceu que o lockdown não está planejado para esse momento, mas ele não está descartado para um futuro próximo. O secretário de Saúde, ele destacou que se o isolamento subir para 55%, se não subir para 55%, melhor dizendo, nós teremos o dobro do número de mortos em 20 dias e cerca de 400 mil infectados. É muita gente, Daniel. Daniel, a minha participação foi mais curtinha, porque como a coletiva do governador foi um pouco mais extensa, então a gente diminuiu um pouquinho a nossa participação aqui, e eu devolvo para você. Um beijo para você, um beijo para Kate. Muito obrigado, Melissa Araújo, trazendo informações importantes, destacando aquilo que foi tratado na coletiva de imprensa do governo de São Paulo sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus. Agora, 1h58. E a partir de hoje, Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, passam a adotar medidas mais restritivas de isolamento social. As cidades são as primeiras do Sudeste a trocar a quarentena com medidas mais brandas pelo bloqueio total. A medida foi anunciada primeiro por Niterói e um dia depois foi seguida pelo município vizinho. Nas duas cidades, a determinação vale até a próxima sexta-feira. Com mais de 520 casos de coronavírus, uma das maiores preocupações em Niterói é que a situação se agrave, como aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, onde já existem mais de 14.100 infectados e o sistema de saúde corre o risco de entrar em colapso. Um dos principais objetivos é chegar a um índice de isolamento de pelo menos 70%. Em São Luís, Belém e Fortaleza, o deslocamento de pessoas também foi vetado na semana passada. O Rio de Janeiro também começou a estudar a medida e, na próxima semana, o Ministério Público de São Paulo deverá dar início a análises semelhantes. O Brasil chegou a mais de 162 mil casos e a 11.123 vítimas da Covid-19. 1h59, girando os destaques aqui no Jornal da Rede Alesp, nesta segunda-feira, dia 11 de maio. Agora vamos conversar com Jesus dos Santos, membro da bancada ativista. Não é essa entrevista, não tem problema, não faz mal. Vamos chamar o nosso colega jornalista Sérgio Everton, que está ao vivo e sempre traz informações relevantes para a gente no Jornal da Rede Alesp. Sérgio, muito bem-vindo, boa tarde a você. Olá, Daniel, boa tarde a todos aí, boa tarde a você, boa tarde também aos nossos telespectadores e ouvintes, né, da nossa Rede Alesp, né? Estava acompanhando aqui, terminou agora há pouco, né, a coletiva aí do nosso governador, João Dória. Enfim, vamos às notícias aqui. Né? Uma delas diz respeito aqui, Daniel, a essa questão do rodízio, né? Então, tem umas reclamaçõezinhas aí, principalmente dos motoristas de aplicativo, né? Com essa ampliação do rodízio. Ou seja, os motoristas eles estão um pouco chateados, né? Porque eles vão acabar pegando aí menos corridas aí por causa dessas medidas, né, do isolamento, que é necessário, né? Isolamento social. Né, a categoria lamenta ter sido incluída aí nessa medida que, a partir de hoje, segunda-feira, fará com que carros circulem aí dia sim, dia não, né, pela capital paulista, de acordo com o número do final de cada placa, né, do seu automóvel. Mas são medidas aí que precisam ser tomadas, viu, Daniel? Até que, para que se evite aí, como o prefeito Bruno Covas disse, né, comentou, o lockdown.
né? Então, são medidas para isso, para que impeça essa situação, né, da gente ter que, a prefeitura ter que colocar aí, né, entrar com essa medida de lockdown. Então, assim como as pessoas, donas de carros comuns que trabalham aí como motoristas, né, com motoristas aí de Uber, né, os aplicativos, Uber 99, enfim, e outros afins aí, outros tipos de carros aí, né, com motorista particular e afins, eles terão que seguir aí a determinação, claro, aí da prefeitura. Agora tem uma coisa, né, os taxistas, por exemplo, o Daniel, eles estão isentos aí, já são isentos, né, do rodízio normal. Então, os taxistas, eles estão liberados aí para circular, né, todos os dias da semana. Como eu estou dizendo aí, são medidas que precisam ser tomadas, né? A prefeitura está tentando acabar com essa situação nossa de confinamento, né, da quarentena, e para isso a gente tem que, né, ajudar também, tem que estar colaborando, né? A gente já colabora ficando em casa, mas tem pessoas aí que, infelizmente, né, não estão cumprindo essas determinações aí da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, né, das autoridades sanitárias, e para que, né, as pessoas tenham mais consciência e fiquem realmente em casa, né? Essa questão do rodízio está sendo implantada para que, né, se tenha aí, para que as pessoas procurem ficar em casa. Então, os carros de placas final ímpares vão poder, né, sair nos dias ímpares e assim, né, por diante. Os carros com placa final par, né, vão sair nos dias pares, né, para evitar, exatamente como eu disse, o lockdown. E também tem uma outra notícia aqui sobre a questão que é muito importante para todos nós, né, para todos os brasileiros, é a questão de planos de saúde, né? E esses planos de saúde, em meio a essa pandemia toda aí, estão meio reticentes, né, em continuar atendendo os inadimplentes, pessoas que, infelizmente, não podem conseguir pagar a mensalidade do seu plano, né, para usar o plano de saúde. Então, o consumidor que não conseguir pagar seu plano de saúde, segundo eles aqui, não terá direito ao regime especial durante essa pandemia aí do Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tentou um acordo com as operadoras. Para você ter uma ideia, o Brasil tem cerca aí de pelo menos perto de 870 operadoras no Brasil, né? E a ANS, sem sucesso, não teve sucesso nessa parceria aí com as operadoras. Eles não aceitaram, né? O consumidor, portanto, está sujeito, viu, Daniel? Isso infelizmente, é horrível, essa situação, né? Perder assistência de saúde aí após 60 dias de atraso nos pagamentos, né? Pela proposta da ANS, seria liberado aí às empresas um fundo de 15 bilhões de reais. E, em contrapartida, a assistência a inadimplentes não poderia ser cortada até o dia 30 de junho, que é mais ou menos, né, o tempo para que essa pandemia, ou pelo menos essa quarentena, melhor dizendo, né, acabe. Mas, pelo andamento da carruagem, a coisa está meio complicada, né? As principais operadoras, elas se recusaram, alegando que isso colocaria a cadeia, né, de saúde aí, das operadoras em risco. Mas o advogado, que é especialista em direitos do consumidor, ele pondera, no entanto, que os planos não podem abusar, né, dessa situação, ou seja, da situação que a gente está passando, que todo mundo no Brasil está passando, né, com essa pandemia. Para você ter uma ideia, dessas 870 operadoras no Brasil, olha só nove pequenas empresas assinaram esse acordo. Ou seja, são operadoras pequenas, né? Como eu disse agora, a ANS, ela tentou, né, fazer esse acordo com as operadoras aí de um aporte de 15 bilhões de reais para auxiliar aí no combate à Covid-19. Eles deveriam, então, manter esses inadimplentes, tanto em contrato familiar, contrato individual ou coletivo, com até pelo menos 29 pessoas. Mas, enfim, eles não aceitaram e só essas 9 pequenas empresas, né, que aceitaram participar, né, dessa ajuda à população
em relação aos planos de saúde. É muito pouco, né? A gente sabe que é muito pouco, mas, enfim, vamos ver se daqui para frente, né, mais à frente aí, essas outras, as grandes operadoras aí, no caso, tomem consciência disso, né, e procure ajudar o consumidor, porque não é culpa de ninguém. A situação está aí e foi um vírus que está incidido aí na população toda. Aí, ninguém Sérgio. teve culpa disso. Não adianta você querer Estamos na culpar torcida, alguém, hein? né? Estamos Pois na torcida para... Agora uma coisa boa, hein? Uma última notícia rápido aqui, eu sei que meu tempo está terminando. Rapidinho, no pique, hein? Rapidinho. O arquipélago de Fernando de Noronha, viu, Daniel? Localizado lá em Pernambuco, zerou os casos de transmissão aí da Covid-19. A ilha chegou a registrar 28 pacientes infectados por esse novo coronavírus, todos com idade, olha, entre 25 e 59 anos. Né? Já possui aí todos os pacientes curados da doença, que já atingiu mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Olha que notícia maravilhosa. Notícia excelente. Esperamos Noronha, que você venha mais vezes trazer mais notícias como essa, viu, Sérgio? Muito obrigado. É o caminho que a gente quer. Com certeza. Muito obrigado por sua participação. Um grande abraço a você. Daniel. Ótima semana. Tá, outro para você. 2h08, girando os destaques. Agora tem mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Ele que também já foi ministro da Cultura. Vamos falar sobre os impactos do novo coronavírus na cultura do estado de São Paulo. Secretário, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Secretário, para começar, eu gostaria de saber do senhor quais foram as principais medidas tomadas pela pasta justamente para apoiar o setor neste momento tão complicado de crise mundial. Bom, primeiro é preciso dizer que o setor cultural e criativo foi um dos primeiros a ser impactado pela crise gerada pela pandemia, ali entre a segunda e a terceira semanas de março. Todas as atividades presenciais e também de produção de conteúdos, tudo isso foi parado. Então, hoje nós temos uma boa parte desse setor sem nenhuma receita, sem patrocínios e sem investimentos. Então, realmente é um impacto devastador. Nós fizemos um estudo de impacto econômico, chegamos à conclusão que a perda nesse setor, considerando 3 a 4 meses de paralisia total e 6 a 8 meses de recuperação, esse impacto vai ser da ordem de 34,5 bilhões de reais, o que significa menos 1,7% no PIB de São Paulo. Normalmente, o setor cultural e criativo contribui com o desenvolvimento do Estado, gerando 3,9% do nosso PIB. Nós vamos ter uma perda só no setor cultural e criativo da ordem de 1,7%. Realmente é algo bastante drástico. Nós temos cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho gerados no setor cultural e criativo e desses mais ou menos 500 mil postos de trabalho formais, nós temos 1 milhão de autônomos temporários, MEIs, informais, etc. E esse grupo, esse contingente de 1 milhão de pessoas, é um contingente que hoje está com zero receita, né? O que também configura um problema social gravíssimo e nós não podemos desconsiderar, sobretudo pensando na importância econômica e social que as atividades culturais e criativas têm. Agora, esse grupo que o senhor mencionou por último, esses informais, os independentes, os artistas que geralmente vivem de suas apresentações, como o poder público pode ajudá-los de alguma maneira a passar por esse período, conseguindo dar conta das despesas do dia a dia? Pensando, claro, que o governo federal também fez sua parte com o auxílio emergencial, tem alguma linha de auxílio que o governo do estado de São Paulo pensa em ofertar para esse grupo?
Não só artistas, mas é importante dizer também, são técnicos, né? São profissionais de diversos elos, de várias cadeias produtivas. Então, enfim, é muita gente que vive e que consegue o seu sustento nas atividades culturais e criativas. Então, logo ali no início da crise, nós viabilizamos a criação, no âmbito da Desenvolve São Paulo, de uma linha de crédito para capital de giro em condições facilitadas e juros reduzidos para empresas com faturamento até 10 milhões de reais, operações de até 5 milhões de reais, e disponibilizamos 500 milhões de reais na Desenvolve. A demanda foi altíssima, mais de 30 mil pedidos de operações, o que é 3 vezes o número de operações que a Desenvolve realizou em 11 anos de atuação. Daí a gente vê o quão aguda é essa crise, né? Mas, enfim, então esse foi um primeiro mecanismo, sobretudo voltado para o setor cultural e criativo, mas também turismo e viagens e algumas áreas do comércio e do varejo. Em seguida, nós lançamos uma outra linha, esta de microcrédito, operações de até 20 mil reais, empresas com faturamento de até 360 mil reais, também com juros baixíssimos e condições muito facilitadas em termos de carência e tempo total para pagamento, né? Essa linha foi lançada no âmbito do Banco do Povo, com 200 milhões de reais, e esses recursos também, como os da Desenvolve São Paulo, já se esgotaram por conta de uma demanda altíssima, né? E, nesse momento, nós estamos tentando buscar fontes de recursos externas para capitalizar o Banco do Povo e também a Desenvolve São Paulo. Então, essas foram as 2 primeiras medidas emergenciais que o governo do Estado de São Paulo tomou com foco no setor cultural e criativo. Além disso, nós lançamos uma plataforma que também é uma forma de geração de receita, uma plataforma de streaming e de vídeo por demanda chamada Cultura em Casa, www.culturaemcasa.com.br, que é uma iniciativa de difusão cultural com o objetivo de ampliar o grau de acesso da população a conteúdos culturais de alta qualidade, de alta relevância e de grande diversidade também. A plataforma é um sucesso. Em 2 semanas, nós tivemos mais de 150 mil acessos. Estamos fazendo uma programação diária de lives de artistas independentes, sempre às 21h30, e também de aulas relacionadas à arte e cultura e criatividade, sempre ao meio-dia, também todos os dias. Vão ser 60 aulas e 60 lives de artistas. Além disso, nessa plataforma nós temos muitos conteúdos, já são mais de 500 conteúdos das nossas instituições culturais. Eu me refiro à OSESP, ao Museu de Arte Sacra, Museu da Língua Portuguesa, enfim, a Pinacoteca de São Paulo, SP Companhia de Dança, Jazz Sinfônica e por aí vai. É um conteúdo bem bacana. E agora nós vamos começar a licenciar conteúdos de artistas independentes e também de instituições culturais privadas. E estamos preparando o lançamento do PROAC ICMS e do PROAC Editais. Legal, muito bacana. Certamente a tecnologia pode nos ajudar demais a fazer com que o setor não despenque a zero, né? A gente tem condição de manter ele relativamente aquecido utilizando as novas tecnologias. Secretário, obrigado por sua gentileza em atender a nossa equipe. Foi uma excelente entrevista. Parabéns pelo trabalho e boa sorte na empreitada. Muito obrigado. Vamos lançar também, queria aproveitar para colocar isso, para encerrar, as nossas linhas de difusão
por meio de uma organização social chamada Amigos da Arte, o programa Juntos pela Cultura. Estamos refazendo o programa justamente para adaptá-lo às circunstâncias atuais, então teremos aí seleções públicas de projetos, o que também vai significar uma injeção de recursos na economia criativa. Estamos fazendo um trabalho humanitário também muito importante com o programa Alimento Solidário, de distribuição de cestas básicas para trabalhadores da economia criativa que estão em situação de risco alimentar, em situação de grande vulnerabilidade. Semana passada, distribuímos 1.334 cestas básicas para famílias circenses, por exemplo, e estamos ampliando esse programa para alcançar um número maior de pessoas. Nós vamos vencer, e acho que essa crise está evidenciando a importância da arte, da cultura e da economia criativa. Isso vai passar e sairemos mais fortalecidos. Com certeza. Conversamos com o secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Muito obrigado por sua participação e até a próxima. Muito obrigado e bom trabalho. 2h18, girando os destaques, girando as informações, temos mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o Jesus dos Santos, membro da bancada ativista do PSOL. Vamos falar sobre renda emergencial nacional e proteção econômica para São Paulo em tempos de pandemia do coronavírus. Como vai, Jesus? Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua participação. Boa tarde, agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês e com as nossas e nossos espectadores para termos aí um bate-papo que contribua a sairmos aí dessa crise que tanto nos assola e nos deixa triste. É verdade. Recentemente foi aprovado pelo Congresso um projeto que garante uma renda mínima emergencial, que prevê também um atendimento de cerca de 80 milhões de brasileiros. Qual é a importância, na sua avaliação, do Estado garantir apoio e segurança à renda da população nesse momento de pandemia, de crise generalizada? É de sabedoria de todas e todos que o país a qual vivemos é um país que foi construído a partir do aprofundamento das desigualdades. A crise do coronavírus, ela não é responsável pelas mazelas nas quais os jornais têm tanto noticiado. Ela apenas escancara uma desigualdade que, por vezes e por muitas vezes, os movimentos sociais estão aí na Lesp, estão nas ruas denunciando. E é por isso que, como parlamentares que somos, devemos ter sempre a altivez para acolher as demandas que os movimentos sociais nos trazem. Nesse sentido, o projeto que foi aprovado a nível federal, ele, que é oriundo do governo federal, saía com apenas R$200, valor irrisório para tal dificuldade que a população brasileira tem enfrentado, e o parlamento, de forma corajosa, aumentou esse valor para R$600, mas que ainda assim continua insignificante. Por que eu digo isso? Porque em contato aqui com a série de pessoas que moram em lugares de alto índice de vulnerabilidade, R$600 muitas vezes é o aluguel, e aí elas ficam muitas vezes em dúvida se pagam aluguel, se compram comida para dentro de casa, se pagam contas que não podem deixar de serem pagas. O próprio botijão de gás foi motivo de várias reportagens, de vários canais, relatando quanto estavam caros em determinado momento. Então, esse valor ainda insignificante para que as pessoas atravessem por essa crise de forma digna. Sem sombras de dúvidas, dinheiro que veio em muita boa hora, mas que ainda assim tem uma série de travas, né?
para o recebimento. Ainda muita gente não conseguiu se cadastrar, muita gente ainda não conseguiu receber o dinheiro. Política essa, então, que ainda precisa ser melhor habilitada dentro da Caixa Econômica, uma política menos desburocratizante para atender, de fato, a população brasileira que, nesse momento, necessita. É por isso, inclusive, que aqui no estado de São Paulo, eu sou autor do projeto de lei 254 de 2020, que prevê justamente a criação, aí, dando continuidade ao programa Família Paulista, que prevê a complementação dessa renda a nível federal, a nível estadual, para que a gente minimamente consiga igualar o valor recebido para as pessoas do salário mínimo estadual, que está na casa de R$ 1.163. Entendendo que essa política pública emergencial ela tem por objetivo atender emergencialmente essas famílias que são as mais afetadas dessa crise e que nós, enquanto parlamento, enquanto poder público, temos que ter a nossa maior atenção e prioridade para a maior parte da população. Em decorrência também dessa construção, presido a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e que, em conjunto com outras mandatas, como a minha companheira Isa Pena, da Griole Brandão, da minha irmã Erika Ailton, e agora com tantos outros mandatos que se apresentam em apoio, como do Nakashima, meu colega de partido, PDT, da Maria Melou, um projeto de renda emergencial para artistas, técnicos, enfim, todas as trabalhadoras e trabalhadores da cultura que neste momento também se veem desalojados, se veem com uma série de problemas, pois esse foi o primeiro setor a parar, vai ser o último que vai votar, por dados da própria Secretaria Estadual Estado de Cultura e Economia Criativa, são cerca de 650 mil profissionais autônomos e informais e que, nesse momento, recebem apenas da Secretaria cestas básicas, as quais, para quem já passou fome, sabe o quanto que é importante, mas que está aquém da efetividade que a Secretaria de Estado de Cultura poderia ter. Então, a gente entende que essa crise abre aí, nos dá precedentes de repensarmos como iremos, de forma radical, erradicar a desigualdade no nosso Estado e, quiçá, no nosso país. E na iniciativa, na proposta, já está descrito, ou pelo menos há uma ideia de onde viriam os recursos para oferecer esse benefício de complemento de renda? Olha, no caso do PL 253, que é uma renda emergencial para os artistas, a gente tem dito muito que o próprio valor que a Assembleia Legislativa está repassando para os cofres do governo do Estado, está na casa dos 320 milhões, poderia ser parte, da onde sairiam estes recursos. Para além disso, o governo do Estado tem pensado uma série de medidas, inclusive 1,2 bilhões da dívida com a União, que está suspenso o pagamento, o contingenciamento de secretarias meio, que não são tão importantes para esse momento como comunicação, o contingenciamento de algumas políticas públicas que deveriam, neste momento, ser executadas e que não vão por conta da crise. O que eu posso afirmar é que o Estado de São Paulo tem condições, tem múltiplas dotações orçamentárias que podem ser revistas e que a gente pode encaminhar neste momento, porque agora é hora de defender vidas, salvar vidas. E essas trabalhadoras e trabalhadores necessitam, para hoje, enquanto muitas e muitos ainda continuam
tendo condições de sobreviver, porque continuam trabalhando home office, passam a trabalhar home office, muitos desses ainda precisam continuar indo para as ruas para trabalhar. E é por isso que o lockdown, ou como popularmente tem sido chamado de tranca-rua, não tem ainda sido eficiente para que a gente possa aí, né, acentuar essa curva de contaminação. É necessário que o Estado entenda que para a economia retomar vai ser necessário ações drásticas, e isso perpassa por garantir que as trabalhadoras, enfim, as pessoas que estão em vulnerabilidade tenham condições também de se manterem nas suas casas. É isso aí. Muito bom, conversei com Jesus dos Santos, da bancada ativista do PSOL. Muito obrigado por suas informações, esclarecimentos. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Uma boa tarde. Agradeço e desejo aos nossos espectadores e espectadoras que vocês fiquem em casa, ouçam as recomendações da ciência e da saúde, para que, de forma mais rápida possível, a gente saia dessa crise e possa aí se reencontrar e voltarmos a vivermos normalmente. Um abraço. Com certeza, grande abraço. Ponto final nessa edição. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Não se esqueça, hein? Vamos continuar na luta contra o coronavírus. E é importante, você que está em casa, você que está no trabalho, mande a sua opinião, mande a sua sugestão aqui para a gente. O nosso número de WhatsApp é o DDD 11 984 57 8129. Manda para a gente sua mensagem ou então sua sugestão, tá legal? Importante saber, o isolamento social é fundamental para nós vencermos o coronavírus. Uma ótima tarde para você e tenha certeza que tudo isso vai passar. Tchau, tchau. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o